Boa noite, tandandã. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É, meu amigo, teve gol, parceiro, teve gol do Ryan, mais um grande jogo, mais uma grande partida do Ryan, terminou. Vascão da Gama 2, com direito ao olé, tá? É, Vascão 2, Fluminense 0, Fluminense nada. É bom ganhar do freguês, dá aquela carimbada no freguês. Freguês, vem cá. Dá aquela carimbada, é sempre bom, né, meu parceirinho? Sempre bom, ainda mais agora. O Vascão bem, terceira vitória seguida. Os últimos 6 jogos, meu amigo, foram 5 vitórias do Vasco. O Vasco só sabe o que é vencer. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Fase boa pro Vascaíno, a gente estava precisando disso. Nessa partida contra o Fluminense hoje, o time escalado pelo Fernando Diniz foi Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral da seleção, na lateral direita, com o Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Volantes, Barros e Tietê. Hugo Moura está suspenso, né? Estava suspenso, tá? Jogou o Tietê, o Tietê foi titular. Meio de campo com o Nuno Moreira, Coutinho, na frente Andrés Gomes e Ryan. O Verratti continuou barrado, o Verratti estava no banco de reservas. O jogo começou, irmão, o Fluminense, bota aí os 15 primeiros minutos, nos 15 primeiros minutos o Fluminense melhor que o Vasco, marcando em cima, o Vasco com dificuldade para sair jogando, muita dificuldade, cara, para sair jogando, para ir pro ataque. Fluminense marcando em cima, roubando a bola. Teve um lance que o Barros foi sair jogando, travaram ele, aí o Cano chutou pro gol, maluco. O Léo Jardim fez grande defesa, quase gol do Fluminense. Mas aí o Vasco começou a equilibrar o jogo. Esse Vasco do Diniz está sabendo sofrer. Isso é muito bom. O time vai ficando cascudo, irmão. Isso é muito bom. O Vasco soube sofrer, foi entrando no jogo, equilibrando o jogo, até que numa bola, quase ali no final do primeiro tempo, Ryan recebe. Aliás, o Paulo Henrique rouba a bola, vai para o ataque, toca para o Nuno Moreira devolve no Paulo Henrique coloca para o Ryan domina, vira. E, irmão, Ryan é varada na perna canhota, deu-lhe logo, sabe o quê? Uma varada para dentro do gol do Fábio. Irmão, bola desviou lá dentro, barbante. 1-0 Vasco, e ele só sai assim, ó. Ó o garoto da base, boa noite, tandandã. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Teve gol do Ryan, ele só pede calma, irmão. Ele faz o gol, ele só pede, calma que eu tô aqui, calma que aqui é Vasco. 1-0 Vasco, primeiro tempo, tá? O Vascão foi pro intervalo vencendo 1-0 para cima do Fluminense, tá? Resultado importantíssimo, maluco, importantíssimo. Voltou o segundo tempo, Fluminense de novo tentando, Fluminense em cima, e o Ryan monstro, maluco, o Ryan monstro. Pega uma bola no meio de campo, um corta-luz que o Andrés Gomes fez, o Ryan domina, parte pra cima, ele parte pra cima, irmão, do meio de campo, tá? Partiu do meio de campo pra cima, falou, vou bater de novo pro gol, bateu pro gol, Fábio soltou, maluco, o Andrés Gomes pegou o rebote, Fábio pegou de novo, e aí a bola sobrou livrinha pro português Nuno Moreira encostar nela e fazer 2-0 pro Vasco, maluco, loucura, subir no sofá, fiquei em pé no sofá aqui, aquela loucura, Luizinha me abraçando, gente louco, 2-0 Vasco, e aí, irmão, 2-0 Vasco, Fluminense, esquece, Fluminense morreu, nada pro Fluminense dava mais certo, aí o Vasco é só toque de bola, né, irmão? Tocava para esquerda, tocava para direita, tocava para frente, voltava para trás, e a torcida no olé para cá, olé para lá, só dava Vasco, irmão. Dobramos Fluminense em várias partes, colocamos no bolso, acabou o jogo, tá? O Diniz ainda fez algumas substituições, né, de jogadores que estavam cansados, Tietê cansou junto com o Nuno Moreira, saiu os dois, entrou Matheus Carvalho, entrou Matheus França e o Vasco no olé. Depois tirou Coutinho, tirou o próprio Andrés Gomes, colocou o DVD, deu uma chance pro Verratti,
O Ryan depois saiu também, entrou o GB e o Vasco, irmão. O Vasco tocando bola, tranquilinho, olé. E aí, por que que o Vasco fez mais uma boa partida, mais uma grande partida? Meu amigo, cara, hoje o Vasco tem uma defesa, uma dupla de zaga segura. Pô, segura, irmão. Pô, é segurança. A dupla de zaga do Vasco, Carlos Cuesta e o Robert Renan, é dupla para te dar segurança. Você vê o jogo tranquilo, esparramadão no sofá, irmão, tenho certeza. Você fica igual a mim, meu irmão. Você fica olhando o jogo assim com a mãozão assim para trás na nuca, ó. Relaxado, pezão pro alto. A zaga do Vasco é isso hoje, meu amigo. João Vitor, pô, esquece esse maluco. Vocês lembram? Fez a gente tomar nojo. Pô, agora não, cara, agora é tranquilidade. Carlos Cuesta e Robert Renan, tranquilo. Os dois laterais, muito bom, muito bem. Paulo Henrique tá voando, tanto que tá na seleção brasileira. O Piton voltou agora de lesão, mas tá bem, voltou bem, cara. Voltou bem, contra o Vitória deu uma assistência para gol, tá? Deu uma assistência para gol contra o Vitória, foi bem contra o Fortaleza, foi bem hoje de novo. No meio de campo tem um monstro. Pô, é brincadeira. O Barros... É brincadeira esse Barros, o que esse garoto marca. Pô, ele rouba a bola e a torcida começa. A torcida late, irmão. A torcida late, porque o cara é um monstro, o cara é pitbull. Dá muito gosto ver um jogador assim, que joga com muita raça nesse meio de campo. Tá? O Barros muito bem. Tá? O Coutinho hoje, caramba, o Coutinho humilhou os caras, maluco. Pô, o Coutinho jogou demais. E bola nas canetas. E, pô, o Coutinho esculachou, cara. O Coutinho esculachou. Botou bola nas canetas dos caras. Pô, esculachou, Coutinho. Esculachou, irmão. E agora, vou te falar, dois jogadores, cara, que, pô, fazem diferença. Estão fazendo diferença. Primeiro é o Ryan. Mais um jogo excelente do Ryan. Mais uma partidaça do Ryan. No primeiro gol, o cara falava, o Ryan tá sumido, bateu pro gol, é gol, irmão. O cara quando tá em boa fase, fica sumidinho. Pô, as duas jogadas do Vasco, os dois gols do Vasco foi jogada do Ryan. Acabou, esquece, tá jogando muita bola esse cara, tá jogando muita bola. E o outro cara é o Andrés Gomes, cara, que diferença que esse cara deu pro ataque do Vasco. Eu fico lembrando, quando eu falava aqui, que tinha que tirar o Verratti, colocar o Andrés Gomes, e tinha gente, Bigode, eu vou parar de te seguir. Você tá de marcação com o Verratti. Entendeu agora ou não entendeu? Entendeu agora? Deu pra entender? Agora que foi esfregado na sua cara, você entendeu? Por que que o Andrés Gomes tem que jogar e o Verratti não pode jogar? O Verratti entrou, cara. Teve um lance do Verratti para puxar contra-ataque, ele não consegue, ele é lento, ele fora da área não consegue, irmão. E nem dentro da área ele estava funcionando mais, que a jogada aérea que era mortal. Agora não é mais, tá em uma fase, fica no banco, deixa os caras que estão voando jogar. É o caso do Andrés Gomes. Tá voando, ajuda demais, corre o tempo todo, enche o saco dos zagueiros, enche o saco do goleiro, enche o saco dos laterais. Pô, o cara corre o tempo todo, como é que eu não vou escalar o colombiano Andrés Gomes no lugar do Verratti? Só maluco que não entende de futebol, irmão. Quem entende vai botar o cara. E é isso que o Diniz está fazendo, ainda bem, tá? O time do Vasco hoje, muita mobilidade, pô, muita velocidade. Esquece, não dá mais para ficar com o Verratti paradão lá, irmão. O time tá voando. Não é à toa que o Vasco tem 3 vitórias seguidas, porque o time tá voando, tá? O time tá voando, melhorou demais. Esquece. Tá? Melhorou demais. Quero destacar aqui um jogador do Fluminense que eu sempre falava, pô, o Vasco podia contratar, que é o Soteldo, que era do Santos, Fluminense contratou. Irmão, como esse cara tá mal. Ele entrou, não tocou nem na bola, cara. Nem na bola ele tocou. Assustador o Soteldo. Jogando nada. Absurdo, irmão, absurdo. Enfim, Vascão venceu. O Vasco agora é o 8º colocado, passou o São Paulo. O Vasco tem 39 pontos, tá? Com 29 jogos disputados, faltando 9 jogos para terminar o campeonato. O Vasco agora está a 2 pontos do Fluminense, que é o 7º, tá? Por que eu tô falando do 7º? Cara, pode abrir um G7 aí, tá? O Flamengo e Palmeiras estão na semifinal da Libertadores. Se um dos dois ganharem a Libertadores, abre um G7. Tá? Outra possibilidade de abrir um G8
seria Flamengo e Palmeiras ganhando a Libertadores e o Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil. Mas a gente não vai dar mole pro Cruzeiro, vamos ganhar a Copa do Brasil. Então o Vasco pode ter até 2 vagas, vamos falar assim, o Vasco vai vender vaga para Libertadores, o Vasco pode entrar na Libertadores ganhando Copa do Brasil e entrar também, né, e ainda pontuar bem no Campeonato Brasileiro, ainda jogar uma vaga para baixo, tá? Enfim, tô achando que pode ser G7 nesse Campeonato Brasileiro. Então, se for G7, a gente está a 2 pontos do G7, a 2 pontos do sétimo, que é o Fluminense, com 41 pontos. Vitória importantíssima, meu amigo. É bom demais vencer, irmão. É bom demais vencer. Queria que você comentasse aqui, deixasse a sua análise desse Vasco 2, Fluminense 0. Não esquece de dar um pulinho no Instagram do Bigode, dá aquela moral, me segue lá. É Felipe Bigode da Gama. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica, vai no Instagram, segue o Bigode. E aqui, meu amigo, aqui continua daquele jeitinho, você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas. Especial, fantástico, nossa joia. Raia encanta Diniz e colegas de Vasco em mais uma noite inspirada. O Vasco venceu mais uma no Brasileirão. E, de novo, com o brilho de Ryan. O atacante de 19 anos decidiu o clássico contra o Fluminense na noite desta segunda-feira com um gol, participação decisiva no outro e uma atuação que fez aumentar o encanto do técnico Fernando Diniz e de seus companheiros de equipe, incluindo Felipe Coutinho. Os elogios ao camisa 77 do Vasco nortearam as entrevistas depois da partida. Coutinho, que costuma se referir a Ryan como o joia, por exemplo, disse que foi um prazer jogar com ele nesse início de carreira. Nossa joia! Eu fico muito feliz pelo que ele está vivendo, é um garoto super do bem, trabalha para caramba. Ele tem os pés no chão, super humilde e tenho certeza que vai viver muita coisa boa na carreira dele. Ele trabalha e ele merece. Ele está vivendo porque é merecedor, disse o craque com passagens por Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Para a gente é bom demais ter ele brilhando aqui e decidindo jogos. Quanto mais jogos ele decidir, mais todo mundo vai ficar feliz. É um prazer jogar com ele nesse início de carreira, completou. Outro que encheu Ryan de elogios em entrevista na zona mista foi Nuno Moreira, autor do segundo gol do Vasco no Clássico. O português definiu o jovem atacante como um jogador fantástico. Partilhar o campeonato com ele é muito bom, é um jogador fantástico. É muito jovem, muita força, tem uma qualidade imensa. É um jogador que pode ser muito grande e eu acredito que ele vai jogar nos melhores do mundo e vai fazer história, afirmou. Com o gol marcado contra o Fluminense, Ryan chegou a 16 gols na temporada, ele é o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Vegetti, que tem 24. Ele também se aproximou dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ryan tem 11 gols na competição e, no momento, está atrás apenas de Arrascaeta, Caio Jorge, ambos com 15, Vitor Roque, 13, Vegetti e Pedro, ambos com 12. Diniz, um jogador especial. Na rodada passada, depois da vitória sobre o Fortaleza no Castelão, Fernando Diniz disse com todas as letras que Ryan merece ser convocado para a seleção brasileira. O técnico do Vasco reforçou a campanha depois da atuação do atacante no Clássico e disse que ele precisa ser observado para a disputa da Copa do Mundo no ano que vem. O Ryan só confirma o que eu percebi muito precocemente quando cheguei. Ele tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele está cada vez mais sólido. Ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. O Ryan de amanhã tem tudo para ser melhor do que o de hoje. Ele é muito especial, disse o treinador, que em outro momento da coletiva foi perguntado sobre qual é a principal característica do jogador. Como eu disse, o Ryan é um jogador completo, ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir, ele é um jogador de 19 anos, grande, rápido, ágil, que chuta com muita precisão de qualquer lugar, é um jogador canhoto, que dribla e que sabe construir. Sabe tabelar, sabe virar o jogo. Quando precisa dele na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado ele cai, do outro lado ele cai.
Hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Ryan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Ele merece um olhar da seleção brasileira, um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial, concluiu.